É ele? Vi. Fala meu povo, tudo bom? Me chamo Thiago Mantena, seja muito bem-vindo no meu canal e nesse vídeo específico irei colocar dois cortes. Um corte da coletiva, da última coletiva do Abel, quando o repórter Nicolete acaba fazendo uma pergunta para o Abel referente ao Endrick, e logo em seguida o Abel fala que não vai responder mais esse tipo de pergunta. Por quê? Porque toda coletiva sempre tem alguém perguntando sobre o Endrick, e isso já está cansando o técnico do Palmeiras, certo? E o outro corte que eu vou colocar, que vocês vão acompanhar aí agora, é do programa da ESPN, FCBR. É bem interessante. Você não viu? Continue com o vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. As pessoas dizem que eu não gosto da imprensa, mas eu vou-te dar a oportunidade de fazer outra pergunta que eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo. Não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos. O agente deles liga-vos para vocês falar de todas as conferências nele, individualmente. Tem algum contrato com a gente dele ou todos? Eu estou-vos a dizer, não me façam perguntas. Não há uma santa conferência de imprensa que não me fale desse grande jogador. Não, inclusive eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. Mas vocês me perguntam todo o santo jogo, será que não há outras? Porquê é que tu meteste o Luá? Porque o torcedor quer saber também. Meteste o Luá? Ele é nosso jogador, porquê é que que meteste o Luá a 6? Porquê é que não meteste o Fabinho? Porquê é que não joga? Façam outras perguntas, me façam as mesmas perguntas. Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem todas as conferências de imprensa. Não vou falar mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz. Quem fez a pergunta foi o nosso repórter, o Vinícius Nicoletti. E assim, será que é porque ele tem 16 anos e é um fenômeno? Será que é porque ele está vendido por milhões para o Real Madrid? Será que é porque ele é o atacante titular do time? Será que é porque o futebol é feito de quem faz sucesso? Abel queria que perguntasse de quê? Do terceiro goleiro? Ou do volante reserva, ele falou do Fabinho, né? Ele perguntou do goleiro, também falou do goleiro reserva. Por que vocês não me perguntam isso? Porque o Endrick custou 75 milhões, 65 milhões pagos e mais 10 por objetivos. E ninguém custa 75 milhões de euros, né? Assim, e não pode ser questionado. Eu acho que o Abel, ele poderia ter agido de uma outra forma. Poderia ter se posicionado na entrevista de uma outra maneira. Porque, inclusive, a pergunta, se você pegar a pergunta inteira, fala do posicionamento do Endrick e dos companheiros para ele receber a bola. A bola que ele gosta de receber é a bola que ele sofreu o pênalti. Sim. Gira e sai na frente do zagueiro. Não tem como pegar. Até o Ancelotti falou na entrevista hoje, ele deu uma entrevista hoje, estou muito curioso para saber quem é esse menino, esse Endrick. Ele está querendo ver o Endrick. Mas ele só vai ver daqui 1 ano e meio. Mas ele está querendo ver. Por quê? Porque ele é um jogador, é um fenômeno. Porque ele é um jogador extra classe. Com todo respeito, né? É um jogador diferente. Claro que é. Eu acho que o Abel está mais incomodado que ele não fez gol do que propriamente o Endrick, que ainda não fez. Isso tem incomodado mais ao Abel do que ao Endrick. E me pareceu claro nessa resposta. Pois é, porque é uma resposta que não tem sentido, né? Se você está numa entrevista coletiva e não pode perguntar sobre um jogador, se você não pode perguntar sobre uma maneira de jogar, deixa de fazer sentido. Assim, o Nicolete, né, que é um baita de um repórter, né, ele também começa a pergunta elogiando o Endrick. E mesmo que ele jogou não tivesse elogiado. Não, assim, jogou bem. Ele jogou bem. Sim. Ele não falou. Ele poderia começar e não destacar isso porque o garoto está jogando bem. Na minha opinião também. Eu acho que inclusive é ele que sofre o pênalti para sair o primeiro gol, que dá um alívio ali pro início de jogo, que o time adversário vem mais trancadinho. Então, quando sai o primeiro gol, dá uma tranquilidade. Isso é muito pela capacidade do Endrick, que um garoto jovem não está deixando essa coisa do gol que não está saindo influenciar no rendimento dele no time. Aí era uma boa oportunidade. Eu, no caso, no lugar do Abel, falaria isso. O gol não está saindo, mas o que ele está proporcionando para o time está me agradando, está correspondendo. O gol vai sair naturalmente. Agora, ao mesmo tempo, eu também entendo, porque o cara vai de 3 em 3 dias ali, numa coletiva, que
tem jogo de 3 em 3 dias, e fica-se muito em cima do Endrick, porque é esse fenômeno todo que vocês falaram. Ele vai ter que ter mais uma paciência de, na próxima partida, se o Endrick não fizer gol, vão perguntar. E aí? E se fizer, vão perguntar também, porque se ele faz um gol no clássico, imagina, ele vai ser assunto. É que assim, e dá pra você... Quem vai jogar... Tem perguntas que às vezes irritam e você não tem uma resposta na hora. Mas essa tá fácil de responder, porque o garoto tá jogando bem. E a torcida não tá reclamando, não tá cobrando, porque o time do Palmeiras é coletivo, ele não faz, mas cria oportunidade para outros fazerem. De repente, o Dudu não bate pênalti há muito tempo. Até em disputas de pênalti, o Dudu não tem sido um dos escolhidos. Ontem perdeu, né? Quem sabe poderia... Poxa, o Endrick não podia ser esse cara para bater o pênalti? Até para desencantar e acabar esse negócio? Era uma pergunta. E irritar também seria anormal, já que o batedor é o Veiga. O Veiga bate o primeiro, faz. Tem o segundo, ele abre mão para o Dudu bater. Porque o Dudu sofreu pênalti. Não poderia abrir mão pro Endrick bater e acabar logo essa história? Podia. Porque o garoto sabe bater pênalti. Tira a zica. Batia na base. Entendeu? Então, assim, é da bola. Tem um dia que o treinador tá mais irritado para responder uma ou outra. Não estou dizendo que ele tá certo. Eu acho que tinha argumentos para ele ir de uma outra forma, mas ao mesmo tempo é o Abel. É o Abel que dá a polêmica, que dá a notícia, que é muito bom treinador, mas nas coletivas ele nos dá argumentos para muitos programas. Abastece. Fala pessoal, olha eu aqui novamente. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo, vou gostar de saber o que vocês acharam, até pra gente ter essa interação em relação a essa polêmica toda. Por incrível que pareça, todo mundo tem razão. O repórter tem razão de fazer a pergunta, até porque ele está ali para reportar, pegar as informações, juntamente levar para sua emissora e informar para o seu torcedor. E o Abel também tem razão, porque é muito chato, deve ser muito chato, desgastante. O cara tem responsabilidade em relação a estudar seu adversário, treinar seu time, entendeu? Tentar focar ao máximo vários jogadores, que não é fácil. E ainda, no final do jogo, tem a coletiva que ele vai ter que falar o que aconteceu no jogo, de positivo ou de negativo, certo? Agora imagine, em 3 dias, sempre tendo o repórter falando alguma coisa em relação ao Endrick. A gente sabe que o Endrick é fora da curva, entendeu? Só dele dominar a bola você já percebe que o moleque nasceu para jogar futebol. Mas deve ser muito chato ficar respondendo sempre as mesmas perguntas. E o pior, pelo que eu entendi, ele passou, pelo menos passou para mim, parece que já esgotou. Ele não tem mais nenhuma criatividade em responder mais esse tipo de pergunta, certo? E também fica um alerta para os repórteres ter um pouquinho mais de criatividade, sei lá, não só tem o Endrick, tem o Giovani, tem outros moleques da base que tá surgindo também. E é isso. Espero que vocês se inscrevam, curta, comenta e sempre eu vou ficar postando meus vídeos aqui no canal. Seja muito bem-vindo e é isso aí. Canal Thiago Mantena. Um abraço. É ele? Vi.